Amém ou não amém? Amém, amém. Abra a Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas capítulo 12. Lucas 12. Diz assim, a partir do verso 1: milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia, e tudo o que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer coisa alguma. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar as pessoas no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece de qualquer deles. Até os fios dos cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por mais um dia, obrigado pela oportunidade de viver, sair da cama, trabalhar, realizar tarefas dentro de casa. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem nos propiciado ao longo deste dia. E ó Deus, sabemos que viver é resultado de milhões de combinações no corpo de cada um de nós. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado este privilégio. E agora, ó Deus, ilumina-nos com a tua palavra. Acende uma luz do Senhor nos corredores do nosso cérebro, para que entendamos aquilo que tu queres e daqui saiamos edificados pela palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus, ele começa falando sobre as revelações, que tudo aquilo que nós fizermos, tudo que nós realizarmos, chegará a conhecimento, e aquilo que nós anunciarmos escondido virá à tona. Jesus disse, então não fiquem receosos. Aí a partir do versículo de número 4, ele começa a dizer aos discípulos, vocês não devem ficar preocupados, com medo de viverem a vida, porque uma das coisas, um dos elementos principais, um dos agentes principais impedidores de que vivamos uma vida saudável é exatamente o medo. Não confunda medo com precaução, mas o medo, um descontrole total a respeito de tudo que está ao redor. Há algumas pessoas, hoje uma síndrome muito comum nos dias que nós vivemos, começou no final do século XX, hoje século XXI, das pessoas entrarem em pânico, conhecida como síndrome do pânico, de não sair de casa. Algumas pessoas eu já atendi nessa situação, que nos procuram na clínica dizendo que não saem mais de casa, não conseguem mais dirigir, não conseguem mais ir à esquina sozinhos, estão envolvidos por tamanho medo, que estão impedidas de viverem a própria vida, porque o medo tomou conta, o medo não permite que consigam viver. E aí Jesus, conversando com os discípulos, parece que a tônica, o tema para os discípulos também era o medo. E aí, a partir deste versículo que nós falamos ainda há pouco, agora o versículo 2, Jesus enunciado está, de que então que nós devemos ter medo? No sentido de ter respeito, reverência, Jesus disse, olha, vocês não devem ficar preocupados com aquele ou aqueles que são capazes de matar o corpo, como se o corpo fosse o motivo maior
da existência de cada um de nós. Muitas vezes nós vivemos como se essa vida fosse a única que nós vamos ter, ou temos e vamos ter, como se não existisse vida futura, como se não existisse céu, não existisse eternidade, e nós vivemos tão preocupados e com tanto medo, que somos impedidos até de viver essa própria vida. Eu lembro-me que eu falava a formatura na faculdade de medicina, e eu dizia a eles o perigo de você temporizar o eterno e eternizar o temporário. Os médicos lidam com o corpo como se ele fosse eterno, eternizando aquilo que na verdade é temporário, e desprezam o que há nos seus pacientes, ou seja, aquilo que é eterno, o espírito, como se não tivesse importância alguma ao espírito. O perigo de eternizar o temporário e temporizar o que é eterno. Então Jesus está dizendo a eles aqui: vocês estão preocupados com algo que na verdade não deve ser o centro da preocupação de vocês. E então de que nós devemos ter medo? E Jesus disse: tenham receio, respeito, reverência, ou medo, se quiserem a tradução que está aqui, de Deus, porque os homens são capazes de matar vocês. Jesus está preparando os discípulos para a perseguição que eles vão enfrentar. Eles seriam levados às prisões, às arenas dos leões, às fogueiras. Eles enfrentariam perseguições intensas, seriam crucificados, decapitados. E Jesus está dizendo: não temam aquilo que os homens podem fazer ao corpo de cada um de vocês. Vocês antes devem lembrar que vocês devem temer a Deus. E os discípulos, eles vão aprender isso com tamanha dinâmica, com tamanha capacidade, vão absorver isso, que eles vão viver uma vida, e eles vão chegar à cruz, vão chegar à ponta das lanças, vão chegar às espadas, às arenas, eles vão chegar às fogueiras, e eles não vão temer aqueles que podem destruir o próprio corpo. Eles não vão temer a morte, porque eles tinham uma clara visão de que o temor deles deveria ser destinado ao Senhor. Ainda que desafiados pela morte, eles temeriam ao Senhor. Não deveriam ter medo. Os discípulos estavam receosos, e o que nós vamos passar, Jesus disse: não tenham medo. Mas como é que se consegue vencer essa adversidade? Como é que consegue enfrentar, superar esse medo? É preciso mudar o coração. O coração do apóstolo Pedro, por exemplo, foi transformado. Vocês lembram da noite ao redor da fogueira? Alguém olhou e disse: você estava com Jesus? Ele disse: eu não conheço esse homem. E disse: estava sim, não conheço. E pela terceira vez negou outra vez. Mas quando Jesus ressuscita, e ele está com Jesus, e eles conversam, e Jesus, à beira-mar, diz: Pedro, você me ama? Ele diz: eu amo, Senhor. E Jesus pergunta mais duas vezes, e ele fica constrangido com as perguntas de Jesus. Agora ele diz: eu amo sim, amo de verdade, o Senhor sabe quem eu sou. Eu estou dizendo, Senhor, que eu afundei, que eu menti, mas eu amo. E logo depois, anos depois, o apóstolo Pedro é levado à morte, a ser crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo. Mas ele continua, enfrenta a morte, e ele continua temendo ao Senhor. O que mudou? Mudou a natureza, o coração. Não existe cristianismo sem mudança de coração, de sentimento, de mente, de procedimento, de comportamento. Não existe cristianismo se não houver transformação. É preciso que haja conversão. Por isso essa palavra está tão presente no cristianismo, nos evangelhos. Conversão é fundamental para que haja cristianismo na vida de cada um de nós. É preciso que o coração, a mente possam mudar. Há uma história infantil muito interessante, que eu creio que bem se adequa a essa realidade. Diz que um rato morria de medo toda vez que via o gato. Era um ratinho pequeno, via o gato, morria de medo. Então esse conto infantil diz que um mágico olhou para ele e disse: coitado, vou transformar toda vez que ele via o gato, morria de medo, vou transformá-lo num gato maior do que esse gato. E aí transformou o ratinho num gato.
E quando agora gato, maior do que o outro gato, ele viu o cachorro e ele morreu de medo do cachorro. E aí ele pensou, o mágico na história infantil: vou transformar esse gato num cachorro maior do que esse cachorro. E transformou num cachorro maior do que aquele. E quando aquele cachorro, agora maior, que havia sido rato, que passou a ser gato e agora era um grande cão, viu a onça, morreu de medo. E diz o conto infantil que ele disse: então vou fazer dele uma onça maior do que essa onça. E fez. E quando essa grande onça viu o caçador, morreu de medo. E aí o escritor diz: o problema não era o tamanho do rato. Ele podia ser uma grande onça, mas o coração dele ainda era coração de rato. A pessoa que busca a presença de Jesus, os apóstolos estão aqui, eles estão receosos. Jesus está dizendo: se não mudar o coração de vocês, a mente de vocês, vocês vão continuar medrosos, vão continuar sem esperança, vão continuar sem solução, vocês vão continuar do jeito que vocês eram. Jesus está dizendo: é necessário, é fundamental mudar a natureza de vocês. Isto é fundamental. Então vamos fazer o seguinte, disse Jesus: vocês não precisam temer o imperador romano, vocês não precisam temer as pessoas que estão ao redor de vocês, os oficiais, os militares, vocês não precisam temer os sacerdotes do judaísmo, vocês precisam colocar o temor de vocês em Deus. Precisam aprender a confiar em Deus. Você não precisa temer o seu patrão, não precisa temer a autoridade policial, não precisa temer o vizinho. Coloque a sua confiança em Deus. É isso que Jesus está dizendo aos apóstolos. Coloquem a confiança em Deus. Não temam aquele que pode matar o corpo, disse Jesus, e depois não sabe mais o que vai fazer com o corpo. Vai fazer o que depois que ele estiver morto? Aí Jesus diz: temam aquele que depois do corpo está morto, é capaz de lançar a alma no inferno e mantê-la ali toda a eternidade. Ou seja, ainda que vocês percam este corpo, percam esta vida, lembrem-se que existe uma vida eterna em cada um de vocês. Isto é fundamental. Isto é que é necessário. Então, toda vez que você sair, caminhar, trabalhar, estudar, lembre-se que o seu temor, a sua confiança tem que estar posta em Deus. Eu me lembro que quando seminarista ainda, tínhamos um grupo de visitação na primeira igreja em São João, e nós saímos todo domingo à tarde. E tinha um seminarista, e ele era muito pessimista, e por acaso o nome do infeliz era Celso também. E nós nos reuníamos e orávamos, e eu, pastor Paulo Juventino, Roberto Boquinha e mais esse seminarista. E aí nós reunimos, oramos, quando terminamos de orar, perguntou: onde vamos? E o pastor Paulo Juventino disse assim: onde vamos visitar? O pastor Paulo Juventino disse: vamos à rua Santo Antônio, lá em cima, fazer uma visita. E aí esse seminarista disse assim: é muito longe, a gente vai a pé. E o Paulo disse: vamos a pé. E aí disse: e nós começamos a andar, saímos pela rua São João Batista, em direção à rua Santo Antônio. E aí ele disse, esse seminarista disse: e se a gente chegar lá e não tiver ninguém? Mas nós vamos assim mesmo, disse o Paulo. Eu era novo convertido e eu estava acompanhando e ouvindo a conversa. E nós fomos subindo uma ladeira enorme, um sol de 42 graus na Baixada Fluminense. E nós fomos subindo. E quando chegamos lá, paramos diante da casa. O número na ficha é aqui que a nova convertida, Berenice, mora. E aí, vamos bater palma. E aí o pessimista disse: e se tiver cachorro? Não havia portão? E se tiver cachorro? Aí disse: a gente dá um jeito. E se não tiver ninguém em casa? Aí o Paulo perdeu a paciência, virou para ele e falou: Satanás,
sai daqui. E o seminarista ficou olhando para ele assim, com os olhos arregalados. Eu era novo convertido, fiquei mais assustado ainda. Disse: sai daqui em nome de Jesus, vai embora, diabo. E aí o outro falou: então tá, né? Então vamos bater palma, né? E vamos ver se tem alguém em casa. Fizemos uma excelente visita. Ela era nova convertida. Naquele dia a mãe e o irmão se converteram na visitação que fizemos, entregaram a vida a Jesus. Se você vive em função do que pode acontecer, que não aconteceu e provavelmente não vai acontecer, Jesus está dizendo aos apóstolos: vocês não vão realizar a obra, vocês não vão conseguir fazer o que tem que fazer. E se eu for mandado embora? E se alguém não quiser me ajudar? E se as pessoas não me entenderem? Você de jeito algum vai conseguir. Eu lembro de uma pessoa que morava em Petrópolis e tinha medo de ir ao Rio, mas no Rio tem tiroteio. E se eu chegar lá e tiver um tiroteio? E eu disse a ele: você imagina que tem gente na linha vermelha o dia inteiro, atirando o tempo todo para você poder passar? Ele disse: eu tenho medo. E ele não descia ao rio, porque ele tinha medo. Jesus está dizendo aos apóstolos: se vocês deixarem esse medo dominar vocês, vocês não vão fazer coisa alguma. Se você andar ao lado de alguém pessimista, cheio de medo, preste atenção para que esse medo não envolva você. 2 caçadores saíram para caçar, 2 amigos, e eles estavam no meio da floresta caçando. E aí um amigo disse para o outro: se aparecer uma onça, o que você faz? E o amigo disse: dou um tiro de espingarda nela. E se a espingarda falhar? O outro respondeu: eu pego o facão e parto para dentro dela. E se o facão quebrar? Eu corro e subo numa árvore. E se a árvore cair? Só um minuto. De que lado você está? Você é meu amigo ou é amigo da onça? Preste bem atenção quem anda com você. Se ele está disposto a te ajudar, ou se ele está disposto a tirar o pouquinho de fé que você tem. Jesus diz aos discípulos: espera aí, assim estão tirando a fé que vocês têm para fazer a obra necessária. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. O medo não pode ser maior do que o desejo de realização. Quem senta no banco da faculdade no primeiro dia não pode ter medo de que vai morrer no meio do curso, de que vai faltar dinheiro, de que não vai conseguir, porque senão jamais chegará o dia da sua formatura. Aquele que dá o primeiro passo numa corrida ou numa caminhada não pode ter medo de que vai passar mal enquanto estiver correndo, porque se for assim, nunca chegará ao pódio. É preciso acreditar. Jesus está dizendo aos apóstolos: não temam, porque vocês serão levados às autoridades, vocês serão provados, serão perseguidos, vão tomar as terras de vocês. Mas olhem os passarinhos, vocês valem mais do que muitos passarinhos, disse Jesus. Olhem para eles, eles são presos, eles são vendidos, e Deus cuida deles mesmo sendo vendidos. Que dirá de vocês, quando o dia amanhece e Deus abre a janela do sol sobre você? Ele está dizendo: venha, venha, eu tenho um dia para você, não tenha medo, eu vou te abençoar. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Levante da cama, comece a caminhar, eu vou abençoar você. Jesus está dizendo aos apóstolos:
Vão, preguem aquilo que vocês ouviram, preguem à luz do dia, onde vocês estiverem, por onde passarem, não precisam pregar escondido. Eu vou abençoar vocês, eu vou abençoar vocês, não tenham medo. 2000 anos se passaram e Jesus está dizendo: Celso, não tenha medo. Não tenha medo de uma pandemia que pode matar o corpo. Não tenha medo. Eu vou abençoar você. Ele está dizendo a você: não tenha medo. Não tenha, porque eu vou te abençoar. É Deus quem está prometendo isto. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita, e eu digo a você: não tema, esforça-te, levanta-te. É o Senhor quem diz. Acredita, não tema. Vocês passarão provações, serão levados às autoridades, mas não temam. Não temam, eu sou contigo. Você está preocupado com a sua empresa, com o seu emprego, com o colégio do seu filho? Jesus está dizendo: não tema, não tema, eu vou abençoar a sua casa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, essa palavra abençoada que o Senhor dirigiu aos apóstolos faz cair sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento. Ó Deus, que possamos ter a mesma experiência de que o Senhor é com cada um de nós. O Senhor está abençoando a nossa casa. Abençoa-nos, ó Deus, pois nós recebemos, ó Deus, a bênção do Senhor, que o Senhor dirigiu aos apóstolos, mas também é para cada um de nós, porque nós valemos mais do que os passarinhos, e o Senhor certamente está cuidando de nós. Por isso, ó Deus, nós queremos renovar a nossa confiança em Ti, e nós o fazemos nesta oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe.